Fala, minha galera Master, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo e essa aula ela é dedicada aos princípios do Direito Administrativo. Aqui é a professora Marcela Damasio, um prazer estar com vocês em mais uma aula e veja, nesse encontro, pessoal, eu quero que a gente possa discutir sobre os princípios, né? E o princípio é aquilo que traduz o início de alguma coisa. Então, quando a gente fala sobre princípios do direito administrativo, é quando a gente se questiona onde é que o direito administrativo começa? Como é que a gente entende o direito administrativo? O que é que pauta a atuação da administração pública? O que é que pauta o próprio direito administrativo em si? Então, esses princípios que nós vamos estudar, eles são um conjunto de normas que vão acabar pautando a atuação da administração pública. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão desde o início. Para isso, pessoal, antes da gente adentrar efetivamente nos princípios, eu queria apresentar para vocês isso aqui, ó, que é basicamente essa ideia sobre o interesse público. Como assim, professora? Eu quero sempre que vocês tenham em mente que o interesse público, ele é o norte de tudo o que a administração pública faz. Então, quando ela atua, quando ela faz uma licitação, quando ela faz um concurso público, quando ela presta um serviço, quando ela faz poder de polícia, tudo o que a administração pública faz é para perseguir o interesse público, afinal, é para isso que existe a administração pública, é para isso que existe o Estado, para garantir que os interesses públicos serão privilegiados, né? E é importante sempre que a gente lembre de uma coisa. Esse interesse público, ele tem duas vertentes, pessoal. A primeira delas é a gente entender que existe a supremacia do interesse público sobre o privado. Sempre que o interesse público estiver em conflito com o interesse privado, que são os nossos interesses individuais, o interesse público deve prevalecer, ele tem supremacia. E, de outro lado, esse interesse público, ele é indisponível. Por isso nós temos esse outro grande princípio da administração pública chamado indisponibilidade do interesse público. O que é que quer dizer indisponibilidade do interesse público? Amores, quer dizer que o agente público, o administrador, ele não tem outra escolha a não ser perseguir o interesse público, a não ser ir atrás de atender aquele interesse público. Ele não pode dispor. O interesse não é dele para ele escolher perseguir ou não. Ele precisa ir atrás do interesse público sempre. Então lembre, existem dois princípios que são considerados os princípios norteadores ou as verdadeiras pedras de toque. Aqueles princípios, não é que eles são mais importantes, mas eles acabam sendo fundantes para a administração pública. Supremacia do interesse público sobre o privado. Então, sempre que tiver em conflito, o interesse público deve prevalecer. E a indisponibilidade do interesse público. Essa indisponibilidade do interesse público quer dizer o seguinte, o interesse público, ele deve ser perseguido sempre. O administrador, ele não pode optar, ele não pode escolher, ele não pode dispor. Por quê? Porque esse interesse não é dele. É um interesse coletivo que ele está ali apenas para representar, para encabeçar. É para isso que existem os administradores, para que eles sejam ali os porta-vozes desse interesse público. Bom, pessoal, e aí vocês estão vendo algumas palavrinhas que eu quero explicar. Veja, o fato do interesse público ser superior ao privado quando eles entram em conflito justifica algumas prerrogativas que a administração pública tem. Por exemplo, vocês já ouviram falar que os bens públicos, eles são impenhoráveis? Pois é, a administração pública, quando ela vai responder por uma ação na justiça, por exemplo, veja, se nós estivermos respondendo uma ação na justiça, o juiz, ele pode determinar a penhora dos nossos bens, né, para responder aquela dívida. Os bens públicos, eles não podem sofrer esse tipo de penhora, né, judicial. Por quê? Porque essa é uma garantia que os bens públicos têm e os bens privados não têm. Então, isso é uma prerrogativa. E por que que os bens públicos são protegidos dessa forma? Porque eles estão ali para atender o quê? O interesse público. Então, é por isso que eles são protegidos de uma forma especial. Outro exemplo, desapropriação. A administração pública, o poder público, pode olhar para um bem e dizer assim, agora esse bem é meu. Ele tem utilidade pública, tome aqui a indenização, agora ele é meu.
Veja, essa é uma prerrogativa que o poder público tem e nós não temos. A gente não pode chegar no bem de uma pessoa e dizer assim, toma aqui uma indenização, agora esse bem é meu porque ele é de meu interesse. Então essa é mais uma prerrogativa que o poder público tem e que nós particulares não temos. E por quê que a administração tem essas prerrogativas, essas benesses, esses privilégios? Eu não gosto muito dessa palavra privilégio, mas até porque tudo que a administração pode fazer tem que estar pautado na lei. A gente vai estudar o princípio da legalidade hoje, né? Mas é essa ideia que sim, existem prerrogativas que são da administração. Outro exemplo bem clássico, prazo processual, pessoal. A administração pública, a fazenda pública, quando ela está em juízo, ela tem prazos maiores. Ela tem algumas benesses que nós particulares não temos. Então, o fato desse interesse público ser supremo, né, ele acaba trazendo para a administração, já que ela atua em nome dele, a própria administração ela tem algumas prerrogativas, algumas benesses, digamos assim, algumas regalias. Então, não esqueça disso. Só que, de outro lado, nem tudo são flores. Se de um lado existem algumas regalias, porque esse interesse público ele é supremo, de outro existem algumas restrições ou sujeições, porque esse interesse público ele é indisponível. E aí é que tá. Se eu não posso dispor desse interesse público, eu vou ter que respeitar algumas tratativas sobre ele, vou ter que respeitar alguns limites. Por exemplo, eu sou um administrador público, eu sou, sei lá, um prefeito. E eu preciso contratar pessoas para trabalhar na prefeitura. Qual é a regra dessa contratação? Qual é a regra do provimento desses cargos? Através de concurso público. Então eu não posso, né? Porque, veja, o concurso público ele existe para dar o viés da impessoalidade e para garantir que a pessoa que vai ocupar aquele cargo, ela seja a melhor preparada, que foi, né, pelo menos teoricamente, a mais preparada para ocupar aquele cargo. Então, não é o meu interesse como administrador que vai pautar quem vai ocupar aquele cargo, e sim o interesse público. É a pessoa mais bem preparada, aquela que ficou melhor classificada em um concurso público. Então, pessoal, por isso que quando a administração pública vai prover cargos, a regra é que ela faça isso através de concurso público. Ela não pode escolher quem ela quer. O administrador não pode ir pelo seu interesse privado, colocar quem ele quer naquele cargo. Ele tem que ir pelo interesse público. Por isso que é obrigatório para a administração pública fazer concurso público para prover os seus cargos. Se você tiver uma empresa privada e quiser contratar pessoas, você não precisa fazer concurso público. Você pode fazer, mas não precisa, não é obrigado. A administração pública é obrigada. Então perceba, se de um lado ela tem algumas prerrogativas, de outra ela tem algumas sujeições, algumas restrições, alguns limites, tá? Então, por exemplo, vai contratar uma empresa para fazer alguma coisa na prefeitura, tem que fazer licitação. Ah, eu não posso escolher a empresa que eu quero? Não, você tem que escolher aquela empresa que apresente a melhor proposta para o interesse público. Ok, meus amores? Então, vamos seguindo. Ó, vocês podem encontrar na prova de vocês essa expressão, esse termo, regime jurídico administrativo. Professora, o que seria regime jurídico administrativo? Ó, o regime jurídico administrativo nada mais é do que o conjunto de princípios e regras que vão pautar a atividade administrativa. Então, o regime jurídico, quando a gente fala regime, é aquilo que rege. E o que é o regime jurídico administrativo? Quais são as normas que vão reger a administração pública? São os princípios e são as regras. Os princípios, pessoal, eles são mais abstratos. As regras, elas são mais concretas, elas estão ali para situações concretas. Então, por exemplo, você chega e fala, o princípio da legalidade vai dizer que tudo o que a administração pública faz tem que ser feito de acordo com a lei. Beleza. Mas qual é a lei que vai pautar a situação concreta licitação? Vai ser vai ser a lei de licitações, a lei 14.133. Então, o princípio diz, as contratações têm que ser feitas com base na lei. E a lei específica para aquele caso concreto é a lei de licitações. Então, nós vamos ter os princípios que nós vamos estudar nessas aulas, acredito que 2 aulas, e as regras, elas são melhores traduzidas, pessoal, através das leis. Então, nós vamos estudar as leis à medida em que a gente for estudando os assuntos correspondentes. Então, a gente estuda a lei de licitações quando formos estudar licitações, a gente estuda a lei do processo administrativo quando for estudar atos e processo administrativo, beleza? Então, meus amores, vamos especificamente para o tema dos princípios, ó. Nós vamos ter aqui
uma divisão, vocês já devem ter visto isso, relacionado aos princípios da administração pública, e eu quero chamar a atenção de uma coisa. Quando nós estamos estudando os princípios, comumente a gente vai encontrar nos materiais essa divisão entre princípios expressos e princípios implícitos, tá? Expressos ou explícitos e os princípios implícitos. Eu deixei aqui um pequeno resumo, mas eu quero trabalhar com vocês cada um desses princípios. Os princípios expressos são aqueles que estão no caput ou na cabeça, no cabeçalho, do artigo 37 da Constituição Federal. E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é íntimo do artigo 37 da Constituição Federal, é preciso dizer a você que seja. Seja íntimo, por quê? Porque o artigo 37 é o artigo mais importante do direito administrativo, certo? É ele que vai tratar sobre as principais questões da administração pública. O artigo 37 e os seguintes. Então já fica como dever de casa a leitura desses artigos. Meus amores, deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês que eu acho que eu ainda não falei e é importante, tá? Estudar para concurso, estudar direito administrativo. Você precisa adotar várias técnicas de estudo. Assistir videoaulas é uma delas, é o que você está fazendo aqui. Estudar por PDF, fazer mapas mentais, fazer resumos, fazer questões, tudo isso são técnicas de estudo. Mas quando você está se debruçando sobre uma matéria e que essa matéria tem lei tratando dessa matéria, você não pode negligenciar o estudo dessa lei ou dessa Constituição ou dessa qualquer que seja a norma. Por que eu digo isso? Porque cria-se essa ideia de que o estudo da legislação seca, o estudo do texto da lei, é um estudo chato, maçante, principalmente se você não for da área do direito ou que você não tenha muito traquejo com essas redações, sabe, de lei. Você sempre vai achar aquilo um pouco chato. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Quando o seu examinador vai fazer uma prova, a legislação, o texto da lei, é o lugar mais seguro para ele extrair questões. Por quê? Porque se você entrar com recurso, o que a banca vai dizer? Mas na lei tá assim, na lei tá escrito desse jeito. Então isso é um lugar seguro para o examinador. Ah, professora, só o texto da lei basta? Não, você precisa estudar de forma contextualizada, você tem que fazer a complementação com a explicação de um professor que vai fazer a junção entre teoria, lei, prática, enfim. Mas é preciso que você esteja familiarizado com o texto da lei. É preciso que você esteja, tá? Porque você vai estar... Às vezes você chega numa prova e você lê exatamente o Ctrl+C, Ctrl+V do que estava na lei. E aí, se você não está familiarizado com o texto da lei, você está só com as ideias soltas de uma aula, ou de uma doutrina, ou de uma apostila, ou de um resumo, enfim, você pode ter mais dificuldade, né? Então, essa é a dica que eu dou. Não subestimem a importância de estudar pelo texto da Constituição, da Lei de Licitações, da Lei 9784, que é uma lei importantíssima do direito administrativo, da Lei de Concessões de Serviços Públicos, enfim. Quando eu falar aqui que tem uma lei, que tem um artigo tratando sobre isso, corra e vá ler. Se eu não ler aqui com você, acabou a aula, é dever de casa. Você vai pegar o material que está disponibilizado para você e vai ver quais foram os artigos que Marcela falou, quais foram as leis que Marcela citou. Isso tudo tem que fazer parte do seu dossiê do direito administrativo, beleza? Bom, então nos princípios expressos nós temos aí artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nos princípios implícitos, nós temos muitos outros, mas aqui nós vamos nos atentar para aqueles que são mais cobrados em prova de concurso. Coloquei aí autotutela, contraditória e ampla defesa, que acabam sendo, digamos, princípios parceiros, né? Ó, contraditória e ampla defesa, motivação, segurança jurídica, proporcionalidade, muitos outros poderiam caber aqui, né? Razoabilidade, finalidade, enfim. Mas nós vamos trabalhando esses princípios também ao longo de outras temáticas do nosso querido direito administrativo, certo? Bom, pessoal, então avancemos para os princípios expressos ou explícitos da administração pública. Esse vai ser o nosso tema a partir de agora. Vamos tratar sobre o primeiro mnemônico da história da humanidade, o LIMP, né? Então, olha só, pessoal. Lembram que eu falei para vocês do artigo 37, EILO, aqui, tá? Artigo 37 da Constituição Federal.
A Constituição Federal, gente, vocês encontram ela aí facilmente no site do Planalto. Tem uma Constituição. Ah, professora, eu preciso comprar uma Constituição? Não, pessoal, ela tá aí disponível para vocês na internet, tá aí no site do Planalto. É bom porque acessando ela de forma digital, você pode fazer buscas mais, digamos, como é que eu posso dizer? Mais estratégicas, né? Você copia um termo, pesquisa um termo, enfim. Então, usem e abusem aí das ferramentas digitais para facilitar o estudo de vocês. Olha só o que vai nos dizer o artigo 37 da CF. A administração pública direta e indireta, e aí nós vamos ver depois quem é a administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte. Então, pessoal, agora não é a hora da gente estudar administração direta e indireta, isso vai ficar para o tema de organização administrativa, mas a gente já vê aí que ela cita os princípios, né? Então, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pessoal, ó, esses são os princípios que formam o famigerado LIMP, né? Vocês já devem ter ouvido falar nesse princípio. Ele é super festejado, ele é super estudado. Quem começa a estudar direito administrativo começa a estudar pelo LIMP, né? E aí eu quero então, meus amores, vou fazer o seguinte, vamos combinar da seguinte maneira. Eu vou aqui neste slide abordar com vocês esses princípios, né? Vou fazer algumas anotações, vamos pensar sobre cada um deles. E aí, depois, eu vou trazer alguns textos de lei que refletem ou que expressam a ideia de cada um deles pra gente ter isso, né, mais assentado, beleza? Então, aqui eu vou falar de todos os 5. Depois, a gente vai sair lendo algumas coisas sobre eles, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, legalidade. Meus amores, a legalidade é aquele princípio, digamos, norteador para o direito administrativo. Porque legalidade significa atuação de acordo com a lei. E a administração pública, pessoal, ela é regida pelo princípio da legalidade em sentido estrito. Em sentido estrito. Anote isso. O que quer dizer? Legalidade em sentido estrito. Quer dizer que a administração pública, ela só pode fazer aquilo que a lei permite. Só. Então, sempre que ela vai fazer alguma coisa, ela precisa fazer com base na lei. Meus amores, isso quer dizer muito sobre a administração. Isso quer dizer muita coisa sobre a administração pública. Ela não pode atuar à margem da lei. Por exemplo, quando nós somos estudar atos administrativos, mas na verdade, até na próxima aula, na aula sobre princípios implícitos, a gente vai ver isso, né? Tudo que a administração faz tem que ser pautado na lei. Se ela praticar um ato que não está previsto na lei, ela vai ter que extinguir esse ato. Ela vai ter que anular esse ato. Pega essa palavrinha porque daqui a pouco a gente vai estudar ela. Então, a atuação da administração tem que ser feita com base na lei. Essa é a legalidade em sentido estrito. Então, quando ela vai fazer uma licitação pública, ela quer fazer o quê? Ela quer adquirir um bem comum. Para adquirir um bem comum, a lei de licitação diz que ela precisa fazer, primeiro, tem que ter licitação. Segundo, essa licitação tem que ser feita na modalidade pregão. Perceba, para fazer uma aquisição de um produto comum, ela não pode se valer de um leilão, por exemplo, porque a lei determina que seja pregão. Isso é princípio da legalidade em sentido estrito, beleza? Bom, princípio da impessoalidade. Meus amores, a impessoalidade, eu quero que vocês enxerguem ela de duas formas. A primeira é a impessoalidade perante os administrados. Como assim, professora? Eu quero que vocês entendam que a administração pública, ela deve tratar a todos de uma forma, digamos, equânime, igual na medida da possibilidade de tratar todos iguais, né? Então, quando eu falo em princípio da impessoalidade, eu estou dizendo assim, a administração pública, quando ela atua, ela tem que atuar sem favoritismos,
e sem perseguições. Ela tem que atuar de acordo com esse tratamento que a lei define para as pessoas. Então, se a administração vai tratar alguém de uma forma diferente, é porque isso está pautado onde? É porque isso está permitindo onde? Na lei. A lei é quem vai determinar se a administração pública deve tratar alguém de forma diferenciada ou pode, mas se não, ela deve tratar a todos de uma maneira isonômica, né? De uma forma igual. Só que eu preciso que vocês entendam a impessoalidade de uma outra maneira também. E aqui nós temos, olha só, a segunda vertente da impessoalidade, que é relacionado aos agentes públicos. Como assim, professora? Vejam só. Amores, eu quero que vocês pensem que quando um agente público ele está atuando, quando um agente público ele está no exercício ali das suas atribuições, ele está não agindo em nome próprio, mas agindo como se a administração pública fosse. Então perceba, eu sou um agente público, eu trabalho no INSS. Você chega lá para ser atendido por mim, tá? Quando você olha para mim, você não, por mais que a gente se conheça, fomos colegas de escola, estudamos, não importa. Quando você olha para mim, você não está enxergando Marcela Damasio. Você está enxergando uma autarquia federal chamada INSS. A vontade que eu estou expressando ali naquele momento, enquanto eu estou ali na qualidade de agente público, essa vontade não se atribui à minha pessoa, mas sim à administração pública a qual eu estou vinculada. Então, isso é o princípio da impessoalidade sob a ótica do agente público. Quando o agente público age, ele age como se o Estado fosse. Ele representa o Estado, tá? Ele representa, ele se materializa através do agente público. Então, eu preciso que vocês entendam isso. Por quê? Porque quando nós formos estudar um tema super importante chamado responsabilidade civil do Estado, eu vou chegar lá e vou dizer para vocês que o Estado, poder público, a administração pública, responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Então, se no atendimento que eu estou lhe fazendo aqui no INSS eu lhe causar um dano, sei lá, a gente discutiu, você quer ser atendido mais rápido, ou você acha que você tem direito a um benefício, eu tô dizendo que você não tem, eu me irritei, acabei tacando um grampeador na sua cabeça e, enfim, você se sentiu lesado, você se sentiu, né, a sua honra foi atacada, enfim. Quem é que vai arcar com a reparação desse dano? Não é a minha pessoa, é o INSS. Por quê? Porque naquele momento, quando eu pratiquei aquele dano, não era a minha pessoa que estava ali agindo. Eu estava agindo na qualidade de agente público, então quem estava agindo ali era o Estado. Então, pessoal, é por isso que a gente precisa entender que quando você olha para o agente público, enquanto ele está ali na qualidade das suas funções, ele não é a pessoa dele, ele é o Estado, ok? Bom, pessoal, princípio da moralidade. Gente, o administrador, ele precisa pautar a sua conduta de acordo com a honestidade, com probidade, com boa fé. Então, quando a administração vai fazer suas escolhas, né, ela precisa sempre se pautar naquilo que vai ser melhor para o interesse público. Precisa se pautar nos padrões éticos de moralidade, probidade, retidão. É uma atuação alinhada a valores éticos mínimos, né, morais. Então, atuar com moralidade ou um princípio da administração ser a moralidade é que justamente o trato com a coisa pública deve sempre ser pautada por esse viés, por essa vertente, tá? Princípio da publicidade. Meus amores, a publicidade é um princípio que vem dizer o seguinte: se a administração está agindo pelo interesse público, logo, o público, nós, o povo, os administrados, nós temos direito de saber aquilo que está sendo feito. Então, os atos administrativos, eles devem ser públicos, eles devem ser publicizados, eles devem ser disponibilizados, né, para o alcance da população. Então, com o que é que o administrador está gastando?
Quais são os atos que ele está praticando? Por que ele está negando tal benefício a fulano de tal? Qual foi o fundamento para a administração ter gastado tantos mil com determinado produto? Por que para a contratação X foi contratada aquela empresa e não aquela na licitação? Então, meus amores, tudo isso faz parte dessa publicidade. Eu só posso controlar a administração pública se eu tiver acesso ao que ela faz. Se os atos dela forem públicos. Porque, veja, como é que eu vou controlar uma coisa que eu não tenho acesso, que eu não sei o que está sendo feito? Então, é por isso que a publicidade é tão importante. Agora, veja, a publicidade, meus amores, ela é a regra. Se é regra, é porque existe exceção. E sim, existe a exceção, principalmente quando a gente fala no sigilo. A exceção é justamente o sigilo. Então, veja, o princípio da publicidade, ele não é uma pegada absoluta, porque você tem informações que devem ser mantidas em sigilo, até para que você preserve a segurança do Estado, né? Para que são questões de interesse do Estado que podem comprometer aí a segurança. Então, para que a gente tenha isso muito bem desenhado e delimitado, isso precisa estar onde? Numa lei. Por isso nós temos, pessoal, a principal delas, que é a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, ela vai descrever quais são aquelas normas que devem ser mantidas em sigilo e deve descrever também como essas informações devem ser tornadas públicas, tá? Então, publicidade é um princípio importantíssimo. Por quê? Porque permite o controle social. Eu não tenho como controlar uma coisa se eu não souber o que está acontecendo, né, com aquela coisa, tá? Princípio da eficiência, por último, meus amores. Esse princípio é interessante porque ele não é um princípio que nasceu ali no texto constitucional, né, em 1988. Ele entrou através de uma emenda, a Emenda Constitucional de número 19 de 98. 10 anos da promulgação da emenda, da Constituição Federal, foi feita essa emenda e basicamente para quê? Para tentar vencer um pouco aquela administração pública que era muito, como é que podemos dizer? Muito burocrática, né? Muito focada na forma e às vezes não entregava tanto resultado. Então, eficiência, se a gente pudesse resumir eficiência em uma palavra, é justamente a ideia de trazer resultados, né? A atuação da administração, ela não pode ficar se perdendo na sua burocracia, ela precisa oferecer resultados, ela precisa ser, veja, não é demonizar a burocracia. A administração precisa de burocracia, por quê? Porque a burocracia traz segurança. Você chegar e vai dizer assim, por que essa pessoa está trabalhando aqui na prefeitura? Aí você vai ter uma pasta cheia de documentos que vai mostrar o concurso que ela prestou, vai mostrar a nomeação dela, os documentos da posse. Veja, tudo isso é burocracia, mas é importante porque traz segurança para a administração pública. Só que a administração, ela também não pode ficar muito presa nessas formalidades, né? Sei lá, a pessoa vai pedir um benefício de aposentadoria, vai para tanto setor que quando libera a aposentadoria a pessoa já morreu. Ah, não, mas a gente precisa ter certeza de que essa pessoa tem direito. Sim, gente, mas a gente precisa ser eficiente, precisamos entregar essa resposta para a sociedade. Não dá pra gente ficar só muito bitolado na forma, né, na segurança. Precisa ter segurança, mas precisa ter resposta também. Então, o princípio da eficiência, né, faz parte aí desse universo dos princípios explícitos. E só lembrando, mais uma vez, ele não é oriundo oriundo da Constituição ele não é originário, ou seja, ele não fez parte do texto originário da Constituição. Ele fez parte, ele entrou através de uma modificação, né? Através de uma modificação em 98, beleza? Bom, pessoal, por enquanto, nós fizemos esse en passant aqui nos princípios explícitos. Agora, o que eu quero com vocês? A gente vai fazer aquela leitura das normas, lembram? Pontuando por que essa norma tem a ver com esse princípio. E depois nós entramos nos princípios implícitos da administração pública, ok? Espero vocês no próximo bloco. Até já!